Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora nosso estudo no livro Buriti mais História para o quinto ano. Estamos hoje iniciando o capítulo 2, Descobrindo a História, que inicia na página 120 até a página 125. Retomando aqui então, unidade 4, iniciando hoje o capítulo 2. Se você ainda não viu o vídeo do capítulo 1, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo do capítulo 1. Tudo bem? Vamos adiante? Capítulo 2. Descobrindo a História. Então esse primeiro parágrafo aqui do texto vai falar para nós, vai propor a nós a seguinte reflexão. Como que nós descobrimos o que aconteceu no passado? Como que nós descobrimos como as pessoas viviam no passado? O que as pessoas vestiam no passado? Como nós sabemos se isso que está escrito no livro de história é verdade, se aconteceu mesmo? Então, o texto do capítulo 2 vai explicar para nós como que é descoberta a história, como que é escrita a história, como que os pesquisadores descobrem o que aconteceu no passado. O texto segue então explicando aqui, Ao analisar uma foto antiga, é possível notar que em outros tempos, alguns elementos do cotidiano eram diferentes. Então quem aí já viu uma foto de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás? Vocês vão perceber que as pessoas de 50 anos atrás usavam outras roupas. Elas se comportavam de outras maneiras. A fotografia que é comum nos dias de hoje é a selfie, que você vira a câmera para você e tira a foto do seu próprio rosto. Mas há 50 anos atrás, por exemplo, não existia essa fotografia de selfie. A fotografia ela tinha um padrão, e inclusive ela tinha cores específicas. Então, neste capítulo, nós vamos aprender a observar alguns elementos que vão explicar para nós como que se descobre a história. Nós vamos descobrir neste capítulo que é através da pesquisa histórica e dos documentos históricos que nós descobrimos como as pessoas viviam no passado. Nós descobrimos como é a história. Seguindo aqui no texto, temos aqui o subtítulo Documentos Históricos. No texto, está aqui, documentos oficiais, documentos não oficiais e os vestígios arqueológicos. Então, a partir desses três tipos de documentos, que nós descobrimos como era o passado, como as pessoas viviam. Vamos tentar entender agora separadamente esses documentos. Bom, primeiramente, os documentos oficiais. Os documentos oficiais são as leis e os tratados. Por exemplo, quando um prefeito vai construir uma escola, ele precisa, antes de construir essa escola, ele precisa fazer uma lei que cria essa escola. Então, é através de documentos guardados em museus, em arquivos, que nós descobrimos aquilo que foi criado, aquilo que foi construído pelos governantes, por exemplo, o presidente de um país. Antes de construir uma estrada, uma rodovia, ele precisa fazer uma lei, ou ele precisa fazer um tratado, um documento oficial que cria essa estrada, para depois então poder construir. Então, através da análise dos documentos oficiais, que são as leis e os tratados, que foram criados por governantes, é que nós temos uma noção de algumas coisas que aconteceram no passado. É uma das maneiras que nós conhecemos o passado. Outra coisa importante relacionada com os documentos oficiais é que os documentos oficiais, eles são escritos por quem está no poder.
Ou seja, quem governa as pessoas é que escreve esses documentos oficiais. Então aqui nós temos um pequeno problema, né? Porque se os documentos oficiais só contam a história das pessoas que estavam no poder, e as pessoas que não estavam no poder não participaram da história? Participaram também. Elas participam através dos documentos não oficiais. O que são os documentos não oficiais? Jornais, esculturas, pinturas, construções arquitetônicas, música, cinema, cartas, mapas, livros, são todos exemplos de documentos não oficiais. Por que documentos não oficiais? Porque não foram elaborados por pessoas que estavam no poder. Essas pessoas elas não estavam no poder. E esses documentos não oficiais, eles possuem ponto de vista. Como assim ponto de vista? O jornaleiro, né, o escritor aqui do jornal, a pessoa que fez o jornal, ela vai contar a história que ela viu, que ela presenciou, da maneira que ela entende a situação, da maneira como ela enxerga a situação. Como ela não está na instituição de poder que comanda aquela situação, então ela está de fora da situação. Então ela observa com um ponto de vista, ela tem uma opinião sobre a história. Por exemplo, o pintor que pintou o quadro da Proclamação da Independência, pintou esse quadro com um ponto de vista, com a sua opinião pessoal sobre a situação. Então esse quadro ele não retrata exatamente o que aconteceu. Ele retrata o que aconteceu, mas a opinião, o ponto de vista da pessoa que fez a obra, que fez o quadro, que pintou o quadro. Então esses aqui são os não oficiais e temos por último aqui os vestígios arqueológicos. Os vestígios arqueológicos são objetos que são encontrados em escavações e a partir do estudo desses objetos, pode ser um prato, uma xícara, um quadro, a madeira do telhado, uma telha que cobria uma casa, enfim, objetos variados que são encontrados, enterrados, e observando esses objetos, a partir dos objetos encontrados nos sítios arqueológicos, é possível então fazer estudos que demonstram, que apontam, que mostram, que dão uma ideia de como as pessoas viviam no passado. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor nos quadros adiante. Vamos lá. Essa aqui é uma ilustração que eu fiz. Vamos imaginar que aqui eu tenho o governador do estado de São Paulo. E aqui o presidente do Brasil. Eles estão fazendo uma inauguração. Então o presidente diz: vamos construir uma escola. E o governador responde: será muito bonita. E aí eles colocam aqui a pedra fundamental. Coloquei PF, mas é pedra fundamental. É a primeira pedra que vai dar origem à construção da escola. Bom, o governador, o presidente estão no poder, estão no governo. E aqui tem um cartório, né? Um cartório de registro, onde a gente tem aqui uma escritura. A escritura da escola que vai ser construída, ou então a lei que cria essa escola que vai ser construída. Então, essa lei aqui, que está criando essa escola que vai ser construída, é um documento oficial, elaborada pelas pessoas que estavam no poder. Olha só, esse rapaz aqui da foto, ele trabalha para o governador e trabalha para o presidente. Então ele participa do poder, ele está no poder. E ele emite esse documento, que é assinado pelo presidente, pelo governador, e esse documento então se transforma em um documento oficial. É a partir do estudo desse documento que se sabe que construiu-se uma escola.
Agora vamos ver mais outros pontos de vista. Bom, nós já vimos esse ponto de vista aqui. Agora vamos ver esse ponto de vista aqui, ó. Dessa pessoa aqui, ó, que está filmando, tirando fotografia. É o homem que trabalha no jornal, o repórter. Então ele fala assim, ó, a foto será capa de jornal. Então no jornalzinho que vai sair na outra semana, vai sair a fotografia e a história aqui, né, sobre a construção da escola. Esse documento, né, esse jornal com essa fotografia que vai ser tirada aqui, ó. Esse documento, jornal, com essa fotografia que vai ser tirada, mais as palavras que o repórter escrever no jornal, eles formam um documento não oficial. Futuramente, pesquisadores vão pegar esse jornal e vão ler e vão saber, olha, realmente foi construída a escola, tem aqui a fotografia do jornal e explicando que essa escola seria construída, etc. Então aqui nós temos o documento oficial, que é a lei que criou a escola, e aqui nós vamos ter o jornal que vai trazer essa notícia e também contar essa história, porém de uma maneira não oficial. E aqui eu deixei um terceiro ponto de vista, ó, um terceiro ponto de vista, que é essa pessoa aqui, ó, que estava andando na rua e ela viu o quê? Ela viu esse rapazinho aqui, tirando a fotografia, e viu esses dois aqui também. Então ela tem uma ideia. Ela diz, vou escrever um livro para contar essa história. Então um escritor que estava passando por ali, viu a cena e vai escrever um livro. Ele vai escrever um livro sobre as escolas que foram construídas em determinado local. E nesse livro ele vai contar que num determinado ano o presidente e o governador fizeram o lançamento da pedra fundamental da escola e ele vai contar isso do ponto de vista dele, da maneira como ele enxerga a situação, como ele reconhece essa situação. Então ele vai fazer um livro. Esse livro também é um documento não oficial, mas também será utilizado para contar essa história. Bom, construíram a escola. Eu inventei um nome aqui de escola, só para a gente brincar. A escola MF Sulcata Nova. Olha só que bela escola, pessoal, que eu fiz aqui no meu desenho. Quanto que custou essa escola? Que ela custou 2 milhões de reais. 2 milhões, tudo bem? 2 milhões de dinheiro. De reais não, de dinheiro. Capacidade. Bom, aqui nessa escola podem estudar até 500 alunos. Então aqui dentro vão ter 500 alunos. E o período de duração dessa escola? Depois que construiu essa escola, ela durou 300 anos. Ela durou muito tempo, né? Aqui nós temos uma escola para 500 alunos que durou 300 anos. E depois de 300 anos, ela apodreceu, as paredes caíram e ela virou esse local aqui de baixo, ó, que tem as madeiras apodrecendo, tem terra, tem mato que nasceu por cima. Mas lá embaixo de todos os escombros, né, embaixo dos restos da casa, tem esse objeto aqui, ó. Esse objeto, ele era utilizado aqui na escola. Esse local onde foi soterrada a escola, onde o prédio da escola caiu, ele é chamado de sítio arqueológico. Bem naquela ideia mesmo de sítio, de plantação. Mas em vez de plantação de verduras, legumes, né, ao invés de criação de plantas, aqui nós temos uma plantação de vestígios arqueológicos, que é outro tipo de documento não oficial também. Então, os vestígios arqueológicos são documentos não oficial, mas eles também ajudam a contar a história. Então, um escavador, né, um pesquisador, um cientista, vai vir até essa localidade, vai tirar esse mato, vai tirar essas madeiras, vai desenterrar esse objeto aqui, e ele vai observar esse objeto e vai dizer, olha,
esse objeto foi construído, né, no ano tal, ele veio de tal região, o barro que constrói esse objeto vem de tal lugar. Então, a partir desse objeto aqui, que foi encontrado nessa escavação, é possível estudar e descobrir um pouco sobre aquele local. E aí o texto traz aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês, ó. O exemplo aqui, ó, fragmentos de objetos de acervo do Centro de Arqueologia de São Paulo, município de São Paulo, 2016. Então esses objetos aqui, ó, eles foram encontrados em alguma escavação, em algum prédio que desmoronou, enfim, são objetos como esse que são utilizados, são chamados de vestígios arqueológicos e são documentos não oficiais, que são usados também para descobrir o que era no passado, como era a história, como aconteceu tudo, como as pessoas viviam, o que elas comiam, onde elas comiam, que roupa utilizavam, enfim. São esses, então, os 3 documentos, né? São todos documentos históricos. Os primeiros são oficiais, porque são escritos por quem está no governo, e os outros são não oficiais, são pessoas que não participam do governo, e temos também os vestígios arqueológicos, que também não são documentos oficiais, mas são documentos históricos, que também ajudam a explicar como as pessoas viviam. Tudo bem? Então, olha só. Resumindo aqui, ó, documentos oficiais mais documentos não oficiais mais vestígios, nós temos o quê? A descoberta da história. Como a história aconteceu. Tudo bem? Vamos adiante? Para não ficar muito grande essa aula, eu vou dividir ela em 2 partes. Essa aqui foi a primeira parte. Eu quero deixar 3 recadinhos finais. Inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse material com outros alunos. Nos vemos na próxima. Tchau!